João, informações. A Starlink informou ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a Carlos Baigorre, que não cumprirá a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de suspender o acesso de usuários à rede social X, antigo Twitter, até que suas contas sejam desbloqueadas. A defesa da Starlink não quis se manifestar ao ser procurada pelo portal G1. Segundo a revista Oeste, a empresa que fornece internet via satélite para mais de 200 mil usuários no Brasil ainda não suspendeu o acesso ao X. Tanto a Starlink quanto a plataforma social pertencem a Elon Musk, que é alvo de investigações no Supremo Tribunal Federal conduzidas por Moraes. Desde abril, o empresário descumpre ordens judiciais e não paga multas impostas pelo Supremo. Para garantir o pagamento das multas, o ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas da Starlink, considerando que a empresa e o Twitter operam como um grupo econômico único. A Starlink condiciona o corte do acesso ao X ao desbloqueio de suas contas, segundo a Anatel. Baigorre, à TV Globo, disse o seguinte, abre aspas, recebemos informações de que a Starlink não bloquearia o acesso ao X enquanto não fossem liberados os recursos bloqueados pela Justiça. Encaminhamos ao ministro Alexandre de Moraes para que ele tome as medidas cabíveis. Fecha aspas. O STF não se manifestou oficialmente. Todas as mais de 20 mil operadoras de telecomunicações do país foram notificadas da decisão de suspender o X e a maioria já bloqueou o acesso. Baigorre mencionou que a sanção máxima para uma empresa de telecomunicações é a cassação da outorga, o que impediria a Starlink de operar no Brasil também. Falou, Olavo. Ilegalidade. Ilegalidade, ausência de bom senso, são essas palavras que norteiam o que está acontecendo. Não dá para falar de Starlink sem puxar antes o que aconteceu com o X, antigo Twitter. Alexandre de Moraes dá uma ordem absolutamente ilegal para que fossem banidos perfis do X. Por que ilegal? Amigo ouvinte, existe uma Constituição, vamos chamar de a Constituição da Internet, que é o Marco Civil da Internet, em seu artigo 19, estabelece que somente pode haver remoção de conteúdo, não de pessoas. Mas o artigo 19 está errado? Não, não está errado. Ele é absolutamente constitucional. Remoção de perfis de pessoas é censura prévia. Por isso que o Marco Civil da Internet não autoriza remoção de pessoas, de perfis. Pode remover conteúdo. A ordem de Alexandre de Moraes era para remover perfil, então o X não cumpre a ordem. Na sequência, Alexandre de Moraes faz uma citação do X, intima o X, através de uma publicação no perfil do próprio X, o que é uma excrescência. Existe legislação no Brasil que determina a expedição de um documento chamado carta rogatória. Eu sei que você já ouviu essa história. Só para pontuar essa sequência de ilegalidades. Tudo bem, vai por intimação mesmo, quebra a legislação, passa por cima da legislação. Depois disso, ocorre, aí nós chegamos no bloqueio. Vamos bloquear. Olha, amigo ouvinte, para que haja uma intimação, perdão, antes de bloquear, para que haja uma intimação com a obrigação de fazer, existe uma súmula até do STF que tem que ser intimação pessoal. Teria que ser carta rogatória. Sem intimação pessoal, obrigação de fazer não pode ser feita. Não pode ser exigida. Mas é uma várzea. É uma discussão pessoal. Aí vai o bloqueio e Elon Musk, Alexandre de Moraes passa por cima da legislação brasileira ao desconsiderar a personalidade jurídica do X e da empresa de internet, da Starlink e do X, considerando tudo um bloco só, quando na verdade existe um procedimento legal para fazer isso. Não é assim, desse jeito, de ofício. Elon Musk é um acionista do X, 40% aproximadamente. Então, está tudo errado. Aí, nessa briga pessoal, Alexandre de Moraes com Elon Musk resolve não mais punir o X, resolve punir todos os brasileiros. Amigo ouvinte, você tem uma multa aí nas suas costas
Eu tenho uma multa nas minhas costas, nós temos uma multa nas costas, se nós acessarmos o X por VPN. Pera, mas eu não faço parte do processo, nem você. Mas a multa está aí, é ilegal. É uma sequência de ilegalidades. Sequência. Ah, mas Elon Musk deveria nomear aí um representante. Pera aí, o jogo do Tigrinho tem representante legal nomeado no Brasil? Mas faz o que faz. O que acontece? Nós estamos numa verdadeira briga de rua, capitaneada por Alexandre de Moraes. Se nós pensarmos bem, Alexandre de Moraes não deveria ser magistrado. Porque se fizesse uma prova para magistrado, talvez não passasse no exame psicotécnico. Talvez não passasse. Imagino isso. Penso, minha opinião, talvez não passasse. Por quê? Não usou o bom senso, não usou o equilíbrio. Várias outras penalidades poderiam ter ocorrido antes do absurdo, da punição do número de usuários brasileiros, da colocação do Brasil como uma republiqueta de nada. Mas não, esticou a corda, esticou a corda, esticou a corda. Agora, para se proteger, ao invés agora do voto singular, só dele, colocou para o colegiado. Mas o colegiado parece favas contadas. Valtão, eu imagino o seguinte, essa história da Starlink envolvida como está, contas bloqueadas, agora dizendo que não suspende o X enquanto não liberarem as contas, desculpa, é briga de bar mesmo, né? É briga de confusão de bar. Eu imagino o João Paulo Lemann, escândalo das Americanas, bloqueia a conta da Ambev. Agora vai bloquear as contas da PepsiCo. Agora vai bloquear onde João Paulo Lemann tem, né, a sua participação, bloqueia para, através de um bloqueio da Ambev, pagar as contas da Americanas. É isso mesmo que a gente está vivendo no Brasil? Ou é só para o Elon Musk, Valtão? Vitória, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que é possível a gente mandar prender um marceneiro por um caso de um adultério que aconteceu numa cama que esse marceneiro fabricou? Pois é. Ou mandar prender o mesmo marceneiro porque, né, em algum momento ele comprou uma madeira, não sei de onde, e o cara que produziu matou alguém. Sabe aquela história? É inacreditável. O cara foi lá, ele fez uma cama e de repente vendeu a cama, aí um casal lá foi pego em adultério e a culpa é do marceneiro. Isso tem um negócio no direito penal que se chama nexo de causalidade. Por esse nexo de causalidade, por exemplo, a gente não pode mandar prender o dono da Taurus porque o cara pegou uma arma e matou alguém. Tem a ver com aquela pessoa e não vai além. Vamos lembrar o seguinte, o X fechou o escritório no Brasil porque o ministro Alexandre de Moraes determinou uma série de ordens lá que eram ilegais, e o X não tendo como cumprir, porque ele não tem como responder pela opinião do Walter, que, aliás, o Código Penal já trata disso, né? Se eu der uma opinião e essa opinião for crime, e se o nosso judiciário não tivesse aparelhado, e se fosse de fato imparcial, já teriam remédios jurídicos legais para corrigir esse tipo de coisa. Aí ele vai lá e determina que a plataforma viole a liberdade daquela pessoa e o nosso direito constitucional à informação. A plataforma não pode, diz, olha, eu não posso fazer isso. Aí ele ameaça de prisão os representantes legais da plataforma e determina o confisco pessoal das contas das pessoas que estavam trabalhando lá, o que é outra ilegalidade, Olavo. Aí o que a plataforma faz? Se vê obrigada a sair. Agora nós chegamos no cúmulo. Como é que vai fazer essa questão do Starlink? Porque é o problema que todas as ditaduras passam, né? Ela vai subindo o tom, até que chega num ponto que é impossível, é uma espécie de buraco negro. Aquela gravidade vai atraindo tudo ali para dentro, até que chega um momento que explode. Eu fico preocupado e tenho uma profunda angústia com relação a isso, porque a gente, quando olha a história, e vai olhar aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, a Revolução de 23, ela foi o destino de um processo que vinha de 20 anos de opressão. Quando eu olho para São Paulo, a Revolução de 32 foi porque o povo paulista teve que se levantar, porque quando Getúlio deu um golpe em 1930, ele prometeu uma constituinte e não fazia a constituinte, e houve um levante. As coisas que estão acontecendo no Brasil estão nos levando para um ponto tal, para um lugar tal,
que não vai terminar em boa coisa, essa é a minha grande preocupação. E aí eu olho para as instituições e mandei para o Pitoli no final de semana. O ministro Alexandre de Moraes recebeu uma condecoração do Ministério Público de São Paulo. Então, ou a gente está enxergando as coisas todas erradas, ou de fato o mundo está de cabeça para baixo. E entendo o seguinte, quero ver Rogério Marinho hoje no Senado. Aliás, não vi nada de Rogério Marinho ao longo do final de semana. Onde a gente poderia buscar alguma informação que era no X, não temos mais. Mas cadê o Senado? O Senado vai ter que se mexer. O Senado vai ter que se mexer. Se a gente deixar, como é que tá, para ver como é que fica, para guardar o povo 7 de setembro nas ruas, se tiverem colocando a conta agora nas costas do povo, ameaçado que está, oprimido que está, eu acho que o Senado vai cometer mais um grande equívoco. A gente já vai tratar de outros assuntos aqui, ainda relacionados a essa mesma informação, porque tem votação numa turminha ali do Supremo Tribunal Federal, e o João já vai contar pra gente. Mas espero eu, de coração, que o Senado se posicione com veemência, de maneira firme, forte, contundente, ainda hoje. Isso deveria ter acontecido... Oi, pois não, Walter. Essa história do VPN, só para não passar batido nisso, tá? Era uma coisa impossível, impraticável, não tem como fazer. Aí vocês imaginem o seguinte, o que vai se fazer no Brasil? É mais ou menos a Alemanha nazista. Vão ter coletivos de extrema esquerda que vão de repente dizer o seguinte, olha, o Olavo lá no celular dele tem VPN. Aí no dia seguinte de manhã vai uma ordem judicial, polícia do Estado, ia falar Polícia Federal, Polícia do Estado vai lá, mete o pé na porta, prende o celular e leva. Se cria um processo kafkiano, arbitrário contra a pessoa é multada em R$50 mil por dia. Seria surreal se isso já não tivesse acontecendo no Brasil, já não tivesse acontecido muitas vezes. Porém, para mim, e é isso que eu quero chamar a atenção, isso foi uma manobra dissuasória. É a história do rabo do cachorro de Alcebiades, que era um general grego, que tinha sido um bom militar, mas era um péssimo governante. Tinha muitas críticas para o seu governo. Aí um dia ele está caminhando com um cachorro que ele tinha, que era muito bonito, ele sacou a espada e cortou o rabo do cachorro fora. Durante muito tempo, as pessoas ficavam se perguntando, mas o que houve? Por que ele cortou o rabo do cachorro? E não falavam mais do governo dele. O fato principal, o pior fato, o fato mais grave da história do Brasil, desde a redemocratização do nosso país, é o banimento de uma das maiores redes sociais de comunicação do mundo. E ao invés de a gente estar falando disso e denunciando isso, e como disse o Olavo, os idiotas aplaudindo, e o Serrão disse também os idiotas e as claques aplaudindo isso, a gente acaba falando de uma coisa que seria impraticável, que é o VPN. Assim como é impraticável tirar o link do satélite, porque o Brasil não consegue, infelizmente, nem lançar um foguete, como é que nós vamos derrubar o link de coisas que estão lá no espaço? Além do que, se a gente fizer isso, vai parar o Brasil, porque param sistemas hoje, inclusive do governo, que dependem do próprio sistema do Starlink. Então, o que o ministro fez com a história do VPN foi a história do rabo do cachorro de Alcebiades. Apenas uma manobra dissuasória.